Olá, meus irmãos e minhas irmãs, amados irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez reunidos para a gente avançar um pouquinho no estudo do livro de Samuel. Nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pois bem, antes de começar o encontro de hoje, quero fazer uma correção na nossa última aula, eu falando sobre o transporte da arca, em direção a Jerusalém. Eu me referi à cidade onde a arca estava, capítulo 7, versículo 1 do segundo livro de Samuel, do primeiro livro de Samuel, ele fala, a cidade Cariate-Arim, e eu falei várias vezes Caate-Arim, embolei tudo aqui, eu misturei o nome de Caate, com o nome da cidade, então o nome da cidade é Cariate-Arim. Foi de lá que a arca saiu, aquela carroça, com aquele incidente, que os bois tropeçaram e aquele cidadão Osa, foi intervir e acabou exterminado por todas aquelas razões que nós comentamos no encontro passado. Pois bem, então nós estamos ali no capítulo 6 do segundo livro de Samuel, falando sobre esse transporte da arca, e logo em seguida nós vamos ter no capítulo, antes de falar do adultério de Davi, pulei aqui, esqueci de imprimir a tela, falar sobre a relação de Davi, está no capítulo 9, no capítulo 9, a relação de Davi com o filho de Jonatas. Vamos lembrar, Jonatas, filho de Saul, com o qual, com Jonatas, Davi tinha uma amizade profunda, realmente um amor, uma relação de muita consideração, a tal ponto de Jonatas ajudar Davi quando seu pai Saul se colocava em perseguição a Davi. Jonatas ajudava, os dois realmente tinham uma relação muito profunda. E aconteceu, como nós vimos no final do primeiro livro de Samuel, a morte, exterminou a família de Saul, morreram seus filhos, inclusive Jonatas, certo? Agora, o capítulo 4 do segundo livro de Samuel fala da existência de um filho de Isbosete, que era filho de Jonatas. Então, Jonatas, pai de Isbosete, e esse Isbosete, ou Isbaal, nós falamos dele aqui no encontro passado, ele tinha um filho chamado Mefibosete, só nome chique, ou Mefisbaal. E esse Mefibosete, narrado ali no capítulo 4, ele era manco das duas pernas, porque narra o capítulo 4 que num momento de perseguição, a ama, a empregada que tomava conta do filho de Isbosete, ela deixou que ele caísse na fuga e ele acabou ferindo as duas pernas e ficou manco das duas pernas. Tudo isso para a gente ligar com um fato que está no capítulo 9 do segundo livro de Samuel, que fala Davi, num determinado momento, ele procura saber se não teria ficado alguém da geração de Jonatas a quem ele pudesse prestar uma atenção especial. Lembrem vocês que Davi, durante o primeiro livro de Samuel, aquela perseguição, Davi o tempo todo sendo perseguido por Saul, 2 vezes ele teve a oportunidade de tirar a vida do rei, e ele não fez, longe de mim erguer a mão contra o ungido do meu Senhor. Então, Davi tem essa consideração para com o ungido, e ele transfere
né, essa dedicação aos seus sucessores. No caso de Jonas, que era seu amigo, Esbozete, né, que depois nós já vimos que ele foi morto naquelas tramas palacianas, e ele então queria descobrir se havia alguém ligado né, a Jonatas, e ele encontra então né, essa criança, e ele vai determinar aos seus súditos que busquem aquela criança, que tragam ele para junto de Davi no palácio, e ele vai dizer, vocês poderão ler isso aí no capítulo 9, ele vai dizer, ele terá né, todos os privilégios do palácio. Ele vai se sentar à mesa comigo. Então, é uma narrativa também que complementa o perfil de fidelidade de Davi. Essa preocupação dele com os descendentes de Jonatas, né, mostra que ele né, tem verdadeiramente uma fidelidade muito grande com os planos de Deus. Então, esse capítulo 9, ele é interessante, né, que vocês vejam, e depois a gente vai falar do adultério de Davi, mas ainda vou puxar mais um trechinho do que não coloquei aqui, o capítulo 7 do segundo livro. O segundo livro de Samuel, no capítulo 7, ele traz para nós uma instrução, uma informação muito importante. Por quê? Quando Davi conduz a arca para Jerusalém, depois de todo aquele incidente, a arca ela vai permanecer naquela estrutura do santuário, conforme nós estudamos no livro do Êxodo, a construção do santuário, né, com as suas definições, enfim, né, aquela estrutura que foi conduzida pelo deserto até chegar na Terra Prometida, essa arca vai chegar em Jerusalém e vai ficar protegida por uma tenda, como era o santuário. E narra o capítulo 7, isso, né, para a gente fazer o gancho do assunto seguinte, o capítulo 7 narra que um dia Davi, tendo a arca chegada em Jerusalém, ele vai conversar com o seu assistente, né, com o seu diretor espiritual, o profeta Natã, que orientava o rei nas suas atitudes. E ele vai dizer para Natã que ele está incomodado, porque ele mora num palácio, ele mora numa casa sofisticada, e a arca, que é Deus, mora numa tenda. E aí, então, né, chama a atenção de vocês, porque a resposta de Natã como profeta, né, mostra que existem falsas profecias. Naquele momento, Natã, né, foi portador de uma falsa profecia, porque ele vai responder para Davi, não, você pode fazer o que você quiser, né, pode construir a estrutura para acomodar a arca. E naquela mesma noite, Deus vai aparecer a Natã e vai dizer para ele, diga para Davi, que não é ele que vai construir o templo, né? Não é ele que vai construir a morada da arca, e sim o seu filho, seu sucessor, Salomão, a quem, né, vocês leiam ali, segundo livro de Samuel, capítulo 7, né, todo o capítulo 7, mas sobretudo ali o versículo 12, quando Deus fala para Natã, para que Natã transmita a Davi, que o sucessor dele, seu filho Salomão, será, né, será o transmissor, né, será aquele que vai gerar, aquele que vai ser a fonte, né, de onde vai nascer o Messias. Então, esse capítulo 7, ele é fundamental, porque é a promessa de Deus que mesmo quando, né, o Davi ou seus sucessores se portarem mal, né, Deus não vai tirar dele, né, essa promessa, essa profecia de, a partir deles, gerar o Messias.
Mas vai dizer também, vou castigá-los. Ou seja, não é que vai poder fazer o que quiser, não. Né? Se fizer coisa errada, vai ser castigado. Só não vai ser retirado. É só lembrar o seguinte, quando Saul cometeu os seus pecados, Deus imediatamente tirou da linha, né, sucessória. Agora não, agora Deus está dizendo, vou manter, mas vou castigar, vou repreender, vou, né, puxar as rédeas. Então, como não dá para a gente, né, falar do livro todo, eu estou pensando para vocês, né, essas partes que estão interligadas e que são fundamentais na transmissão da monarquia, né, assim, da sucessão dos reis. Então, falamos aí do filho de Esbozete, né, trazido para junto do palácio, pela demonstração de fidelidade de Davi. Falamos agora, né, da vontade de Davi, o desejo manifesto dele de construir um templo, né, uma estrutura mais sofisticada para a arca, e Deus, né, vai deixar claro que não será ele. E essa realização da construção do templo, nós vamos ver no livro dos Reis, sobre, né, o reinado de Salomão, a construção magnífica do templo, né, que vai deixar aquela estrutura rudimentar do santuário construído no deserto para uma estrutura com madeira do Líbano, né, pedras entalhadas e tudo aquilo, né, aqueles detalhes que a gente vai estudar no livro dos Reis. Bom, então, agora, no capítulo 11, nós temos, né, um ponto também crucial, que é o pecado, né, o adultério de Davi. Então, Davi, que nós já vimos anteriormente, né, as várias esposas e as várias concubinas que Davi tinha, os filhos, né, que ele teve com elas, né, somando ali uma prole enorme. E então, um dia, Davi estava lá no palácio e ele viu a Betsabé, ou Betsabeia, ou Betsabá, né, cada tradução chama de um jeito. E essa mulher bonita, encantadora, ela estava lá tomando seu banho, ali na piscina, e Davi se encantou com ela e mandou buscá-la para ele. Ele, como rei absoluto, poderoso, ele mandou que trouxesse Betsabé para ele, e eles tiveram um romance, né? Houve o adultério de Davi com Betsabé. Acontece o seguinte, né? Depois do fato consumado, ela estava grávida e Davi vai, né, tentar um jeito de abafar aquele pecado. E o que ele vai fazer? Urias, que era o esposo de Betsabé, estava no campo de batalha. Israel estava em guerra, ele estava em campo de batalha. Ele era um general do exército de Davi. E aí então Davi manda buscá-lo, né, para que ele venha para sua casa. E o pensamento de Davi é que Urias iria, né, pernoitar com a sua esposa, teria relação sexual com ela, e ela aparecendo grávida, o filho era dele. Essa era a intenção. Acontece que Urias também tinha, né, uma parcela de fidelidade a Deus muito próximo de Davi. E ele responde da seguinte maneira, né? A arca estava em campo de batalha. Então ele vai dizer, a arca está dormindo a céu aberto e eu não sou digno de dormir no meu leito. E ele não faz o pernoite na sua casa, e com isso ele vai frustrar a estratégia de Davi, não vai se consumar. Diante disso, Davi tem uma outra ideia, mandando Urias voltar para o campo de batalha com uma carta dele, com uma nota dele, endereçada ao comandante das tropas, para que Urias fosse colocado, né, de bucha de canhão, fosse colocado à frente dos exércitos, ou seja, facilmente ele
ele seria morto, como de fato foi morto. Tá? Urias morre em consequência dessa estratégia, né, de Davi. É o pecado de Davi. Imediatamente, né, na continuidade do relato, o profeta Natan vai repreender Davi diante desse pecado, né, e ele vai contar uma parábolazinha. Ele vai falar assim: um homem muito rico tinha, né, um rebanho numerosíssimo, recebeu uma visita na sua casa e, ao invés de tomar um animal do seu rebanho para oferecer ao seu visitante, ele foi e tirou a única ovelhinha do vizinho que morava do lado. Tá? O que deve ser feito com esse homem poderoso? Davi prontamente se indignou com aquilo, né, absurdo. Não, tem que exterminar e fazer. Esse homem é você, né? Porque você, com todas as mulheres, as concubinas, foi tirar a esposa de Urias. E então Davi, né, se reconhece pecador, né, e essa retratação de Davi merece de Deus o perdão. Né? Por isso que diante dessa circunstância, o pecado de Davi, o arrependimento e o perdão dado por Deus, ele compôs o Salmo 50, né, o chamado Miserere, que a gente reza no tempo da Quaresma, né? Pequei, Senhor, só contra vós eu pequei, o meu coração, né, já nasceu pecador, e ele se redime e ele, né, recebe o perdão de Deus. Tá? Isso, e Davi, né, mesmo tendo cometido o pecado, recebe o perdão, e lembrando lá do capítulo 7, versículo 12, ele não é destituído do poder. Ele é mantido como rei, ele é sustentado como rei e etc. O que vai acontecer, né, para a gente já fechar, que o tempo já está finalizando, o que vai acontecer é o seguinte: nós já falamos aqui anteriormente, quando nós estudamos o livro do Êxodo e o livro do Levítico, na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, vida por vida, ferida por ferida, escravo por escravo. Lembra disso? Nós falamos disso aí. Essa foi a melhoria, né, da lei, que era uma lei desproporcional. Deus colocou proporcionalidade. Vida por vida, dente por dente, olho por olho, escravo por escravo. Então, o que vai acontecer é a aplicação dessa lei. Porque o filho gerado do adultério de Davi com Betsabé, né, ele vai morrer, ele vai nascer morto. Tá? Por quê? Porque Davi tirou a vida de Urias, vida por vida. Tirou a vida de Urias, Deus tirou a vida do filho dele. Ah, Deus é ruim, castigou. Não, é a lei. O povo sabia como que a lei se aplicava. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. E por isso, então, né, Davi, que provocou a morte do seu general para ficar com a sua mulher, ele teve também, né, como aplicação da justiça daquela época, a morte do seu filho. Logo em seguida, a esposa, né, Betsabé, fica grávida novamente e nasce Salomão, que é o sucessor de Davi. Então, a gente para por aqui e no próximo encontro nós vamos falar, né, de uma grande aberração, o crime de Aminon, né? Dentre aqueles vários filhos de Davi, Aminon, né, ele vai se encantar, vai se enamorar de uma meia-irmã, ou seja, uma irmã dele que não era filha do pai e da mãe, era filha só de Davi com outra mulher, e aí vai dar uma certa bagunça que a gente explica no próximo encontro. Leiam, né, esses capítulos. Eu estou deixando de lado os capítulos que falam das batalhas, das vitórias, das derrotas. Né? Eu estou pegando mais aquilo que é a essência do enredo da história. Tá bom? Ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.